Da Gaza, vídeo. Gravar hoje foi gazado, vai com graça monumental. Relembrar esse trauma. Tem o trauma dessa época. Mas né, tem um comentário, não tem como não comentar. Vamos ocultar aqui. E bora pro vídeo. Só tirar esse negocinho aqui pra eu postar um vídeo com a câmera. Deixa aqui. Então bora. Vascaínos, I'm Josh Wan. Cara, tem vários motivos, eu deixei ele falar. Se eu precisar comentar, eu vou comentar. Se eu não precisar comentar, não vou comentar, beleza? Busca de 100, bora. I'm very excited to be here in Rio. It's a beautiful country. Qual que é a... Peraí, qual que é as notícias? Vascaínos, I'm Josh Wander. I'm very excited to be here in Rio. It's a beautiful country. Valor de venda desse... Para que a empresa americana assuma o futebol do... Nossa. Excited to be here in Rio. Contar até a parte do Álvaro Pacheco. It's a beautiful country. Para que a empresa Contar toda a história americana Nossa, o Pacheco. assuma o futebol do Tenso. clube aí nas próximas semanas. Querendo trazer o Vasco de volta para onde importância. Acho que faltou. O Brasil de recuperação de alegam fraude. Em março de 2022, quando estava no Brasil negociando a compra da SAF do Vasco, o Josh Wander, um dos fundadores da 777 Partners, prometeu que o clássico contra o Flamengo pela semifinal do Carioca seria o último da história que o Vasco jogaria com desvantagem no orçamento. 2 anos depois, pela Série A, o Vasco sofreu uma goleada e com orçamento bom. Ai, cara. Foi estreia do Álvaro Pacheco. Um deles, o Vasco abre 1x0 pra esse Teco. Parece ser bom falar com vocês. Se começar assim, dando tapa na cara, aí é tenso. Histórica de 6-1 contra seu maior rival. E essa derrota refletiu o tanto que as promessas deram errado. Além de estar perto de um colapso Vasco vende 70% para a chave chinesa. Econômico, o Vasco enfrentava uma guerra jurídica contra a 777 pelo controle da SAF. Depois de uma sequência assustadora de problemas que até hoje faz o futuro do clube ser uma grande incerteza. A 777 escondia uma podridão imensa quando apareceu como salvadora, e o Vasco era só um elemento. Cara, quando o Vasco sobe e nós sabendo que era ter o dinheiro da 777, vai ser assim, cara, vai ser um ano bom. Porque não vão ter dinheiro, vamos ver a SAF, vai ser tudo de boa. Vamos ver, bosta. Souberam como, cara, uma das piores SAF foi do Vasco. Não souberam, tinham grana, mas não sabiam contratar. Viu um monte de cara nada a ver que não ajudou em nada daquela primeira janela. 1 ou 2 só, e olha lá. E de resto só quase nada. Então, cara, foi uma bosta. De uma teia complexa de conexões obscuras. Ponto A. Coruana. Há 100 anos fazendo da praia um palco. Tá bom, não ligo. Tô. Em 2025 começou em... Ah, desculpa, era... Ok, não sei se tá mais... Tá tão gelado como uma respiração sem um monte de fumaça. Vamos lá. A recuperação de Thiago do Vasco foi dividida intenso para os vascaínos. Em fevereiro, a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial do Vasco, um processo que serve para salvar empresas da falência e renegociar dívidas. Com uma de 1,4 bilhão de reais, esse mecanismo dá um respiro para o clube, que tem um tempo para apresentar um plano de pagamento para quem ele está devendo, enquanto é protegido de cobranças na Justiça e da penhora de seus bens, como o estádio. Outros clubes já passaram por isso, mas o caso do Vasco é inédito no Brasil, já que o pedido de recuperação também era para a SAF. Mererê, cara. Já que as dívidas foram transferidas para o clube empresa. Geralmente, o clube associativo fica com a dívida no seu nome e a empresa nasce zerada, o que traz algumas vantagens. Mas a SAF do Vasco já nasceu devendo 700 milhões. E esse é só um detalhe de uma tragédia anunciada que começou alguns anos antes. Ministério da 777, bora lá. Recent investments into the international football franchises are reflective of this strategy. Because when we see the oldest football club in Italy, sure, we envision packed stadiums and future trophies too, but we see an international brand with a new story to tell. A 777 Partners foi fundada em 2015 em Miami por Josh Wander e Steve Pasqua. E foi uma bosta. E investia em vários setores, como aviação, seguros, mídia e entretenimento. Até pouco tempo atrás, eles eram desconhecidos no mundo do futebol. Compraram uma parte minoritária do Sevilla em 2018, mas só investiram pesado mesmo em 2021, com a compra de 99% do Genoa. Tá bom.
o clube mais antigo da Itália. Em 2022, a expansão começou, com o Stade Liège da Bélgica, o Red Star da França. Cara, pensando assim, como é que a expansão que isso dá certo? O tanto de clube que os caras compram. E um deles tem nenhuma relevância. Como é que a expansão que isso E o dá Melbourne certo? Victory da Austrália. Além, é claro, Mais relevante é o Sevilha, que eles pegaram um pouco, e depois o Genoa. do Vasco. Existia um padrão de clubes com grandes histórias nos seus países, mas que não estavam nas melhores condições, e que para eles pareciam negócios com muitas possibilidades de retorno. Em 2023, eles queriam subir o nível, entrando na elite do mercado europeu, com o Hertha Berlim e o Everton. Mas as dúvidas sobre a saúde financeira da 777 só aumentavam. Afinal, de onde vinha tanto dinheiro? Ai, lá vem. Nem eu sei. Por que eu apertei aqui? Nem sei. Foi no dia 3 de julho de 2023 que a coisa ficou tensa, quando a revista norueguesa Josimar Football publicou uma matéria chamada O Mistério A propriedade de vários clubes constitui um grupo de investidores práticos privados americanos que tentaram constantemente borrar os seus financeiros e alvo de variações judiciais do futebol da 777, investigando o grupo e revelando várias questões problemáticas sobre eles. O objetivo principal era entender como a 777 continuava fazendo compras milionárias de clubes ao redor do mundo, quando a maioria dos negócios deles pareciam estar no negativo. Eles mostraram que o grupo tinha dívidas milionárias em vários setores e enfrentavam diversas ações na justiça. Cara, com todo respeito, beleza, ó, eu não vou falar também, me iludiu com a SAF e tudo e tal, mas os caras falidos a esse ponto, como é que não vão pensar que isso dá certo? Até eu me iludi, assim, não, vai dar certo e tal, tá vindo uma SAF, vai resolver? Não, se fudeu mais ainda. E o mais foda é que quando nós tivemos mais dinheiro foi piorando, 2023, agora o tal. Justiça por fraudes e calotes. A reportagem também mostrava como o Josh Vander era problemático, tinha sido processado diversas vezes, além de que empresas subsidiárias da 777, como a Sutton Park, que deu os primeiros lucros deles, tinham práticas predatórias e abusivas com alguns clientes. Tudo isso veio a público no mesmo mês que rolou uma polêmica na administração do Vasco. A SAF fez um empréstimo de 5 milhões de dólares para uma empresa chamada F3EA roubando dinheiro, Holding, uma empresa do grupo 777, ligada à irmã de um dos donos. A aprovação do empréstimo não passou pelo conselho e levantou dúvidas sobre a transparência do grupo e sobre um possível abuso de poder. No mesmo período, o CEO da SAF, Luiz Melo, foi demitido. Ele teve uma gestão contestada desde o início, além de que o fato dele ser sócio do Flamengo quando assumiu o cargo não ter deixado a torcida muito feliz. Vaza daí, velho. Além disso, quando saiu do clube, ele assumiu um cargo internacional na 777, causando mais um desgaste na confiança. A investigação da Josimar mudou o jogo, mas tinha uma galera que ainda não acreditava nessa revista desconhecida no Brasil. Já na Inglaterra, a 777 ainda tentava concluir a compra do Everton, porque meu Deus do céu, velho. A Premier League, que estava de olho nessas bizarrices, pediu garantias econômicas que eles pareciam não conseguir cumprir. Mexer Mererê, velho. Com a liga mais poderosa do mundo, concentrou ainda mais atenção no grupo. Em outubro, os caras também são burros, né? Tanta liga, compra um time da África. Ah, não, mas tem que ser rico. Não, cara, já estão na merda pra chamar atenção, compra um time da maior liga ainda, velho. Merece. Em 2023, enquanto o Vasco esperava por um pagamento atrasado de 36 milhões de reais a 777, o New York Times também publicou uma investigação sobre as inconsistências deles. Of course, lots of questions have been asked about whether 777 are the right owners for Everton. Josh Vander afirmava que a 777 tinha no mínimo 10 bilhões de dólares em ativos e 60 subsidiárias nos setores em que ele atuava. Mas a investigação descobriu que a maior parte desses negócios dependia de grandes empréstimos, principalmente de uma seguradora chamada ACAP, liderada por um cara bem discreto chamado Kenneth King, que é até um nome bom para você guardar. Enquanto isso, a 777 enfrentava problemas de pagamentos em todos os clubes que operava, além de outros negócios esportivos, como a British Basketball League. Dá pra ver como é que o Vasco lança fria, tem um monte na merda. Chegou a anunciar risco de falência por causa de um atraso de $1 milhão à 777, que comprou 45% da liga. As contradições ficaram cada vez mais evidentes, e a 777 era vista como uma organização que cresceu muito rápido e de forma nada natural, com processos de alavancagens financeiras. Ou seja, eles pegavam o dinheiro dos outros emprestados e investiam em outras empresas. Meu Deus do céu. Esperando que os lucros desses negócios fossem maiores do que o endividamento. Imagina que depois do Vasco, a 777 quisesse comprar o Sport, mas sem ter a grana.
Aí, eles iam numa seguradora, pregavam um empréstimo milionário e compravam um esporte com esse dinheiro, esperando que o investimento no clube desse mais dinheiro do que o que eles pegaram emprestado, incluindo a taxa de juros. Mas pensa que essa nova compra, gerando uma nova dívida, estava acontecendo enquanto outros empréstimos estavam longe de ser pagos. Caramba! Quanto maior a dívida, maior a alavancagem e maior o risco de dar tudo errado. Aquele rolê de dívidas boas, que você sabe que vão dar retorno. Só que no caso da 777, eles estavam fazendo isso sem a menor garantia de sucesso. Com toda a polêmica aparecendo, os clubes geridos pela 777 passaram a pedir mais respostas do grupo sobre essas revelações. No fim de 2023, Pedrinho foi eleito presidente do Vasco. Tem gente que critica, mas já teve presidentes piores. Opinião minha, cara. Ah, mas, cara, o Pedrinho mesmo às vezes fazendo um monte de bosta. Por exemplo, aquele jogo lá contra o Flamengo que ele recusou jogar em São Januário. Ele devia ter jogado em São Januário, só que ele não quis. Mas, cara, quando a gente tivemos Paulo Brax e tal, o Pedrinho até que é a coisa mais de boa. Você pede um. A relação com a administração da SAF ficou ainda mais tensa. O Wix te dá a liberdade de contar a sua própria história. Você pede uma. Atrás de Em março de 2024... demitido do Vasco. Isso em 2024, quando o cara tava pra fazer umas contratações. Para 24? Tá ali, ó, 24. Foi fazer umas contratações, não contratou alguém muito interessante, contratou o Hugo Moura, que tá ali até hoje. 4. Alexandre Matos foi demitido do cargo de diretor de futebol. Emerson Rodrigues, que foi ruim demais. Ele teve uma relação conturbada com a 777 do início ao fim. E a coisa piorou quando ele fez declarações públicas sobre o comportamento do grupo durante a janela de transferências. Com a pressão da torcida por boas contratações e muita dificuldade de conseguir os nomes desejados, Matos disse que muitas negociações só dependiam do aval da 777 e saíam do controle dele. O grupo não gostou da pressão pública causada por isso e achava que, na verdade, o dinheiro foi muito mal gasto pelo diretor. Mal gasto foi, só que os caras também não queriam gastar, né? Porque não vão gastar não. Dias depois, o presidente Pedrinho deu uma entrevista coletiva, sua primeira como presidente, que ficou marcada pela repetição da frase "eu não posso falar". Ele se referia às cláusulas que o impedia de expor questões internas e discordâncias com os gestores da SAF, criticando a falta de transparência e escancarando. Estavam querendo, como é que é o nome? Silenciar todo mundo, falar assim, então assina isso e você não vai poder falar nada. Clima de conflito. Além de desabafar sobre a relação fria com a SAF e listar processos que ele não conseguia participar como presidente. No início de maio, um fundo inglês chamado Leadenhall processou a 777 por fraude na justiça dos Estados Unidos. Eles foram acusados de usar ativos que não eram deles e alguns que nem existiam como garantia dos empréstimos que tomaram, que chegavam a 350 milhões de dólares. Nessa ação, o Leadenhall disse que a 777, na verdade, era só uma marionete de outra empresa, a seguradora ACAP que eu te falei lá atrás. A acusação é que eles não só emprestavam a maior parte do dinheiro que a 777 investia em outros negócios, mas que eles participavam ativamente das fraudes. Os ingleses chegaram a considerar a 777 como um esquema de pirâmide e acreditavam que eles, na verdade, não tinham nenhum dinheiro em caixa para investir e só ficavam movimentando valores de um negócio para o outro dentro da própria empresa, complementando aquelas alavancagens que nada mais eram que um processo de empilhar uma dívida na outra. Com denúncias sobre descumprimento de cláusulas contratuais pela 777 Partners e buscando ter garantias na saúde financeira da empresa, o Vasco enfim entrou na justiça contra a 777. No dia 15 de maio... A justiça suspende o contrato com a 777 e devolve o controle do futebol ao Vasco. A quarta vai... A justiça afastou a empresa do controle da SAF do Vasco. O grupo considerou que a decisão era uma aberração jurídica e colocava em xeque o futuro do Vasco de todo colocou em xeque que na futuro do Vasco Gama, mas tem o futuro brasileiro. O sistema do futebol brasileiro. Ah, meu Deus, tem que cancelar lá, né? Tá assustado. Mas a verdade é que a situação estava ruim para eles. Em junho, a compra do Everton foi oficialmente cancelada por falta de garantias financeiras. Em processo de falência, a 777 passou o controle de seus ativos para a ACAP, incluindo todos os clubes de futebol. A seguradora contratou outra empresa para avaliar a situação deles, chegando à conclusão de que era melhor vender tudo. Com a experiência de uma solução rápida, o Vasco fez um acordo com a ACAP para buscar um novo comprador para a SAF, suspendendo a ação contra a 777 na justiça por 90 dias. Mas é claro que depois de tudo isso, não está fácil de achar alguém interessado em comprar um clube com boas propostas. Apesar da 777 ter comprado 70% da SAF do Vasco, com todas essas disputas, os pagamentos nunca chegaram aos 700 milhões prometidos, e a fatia das ações que ficaram nas mãos da ACAP corresponde aos 310 milhões que o clube recebeu, ou seja, 31%, e os outros 69% pertencem ao Vasco Associativo. Para piorar, a batalha da Leadenhall contra a ACAP sobre a negociação dos ativos da 777 continuava, e do nada, os vascaínos precisaram se preocupar com duas empresas internacionais que há pouco tempo atrás eles nem conheciam.
Na onda interminável de cobranças, a KPMG, empresa de consultoria que foi responsável por várias partes da negociação entre 777 e o Vasco, também apareceu pedindo mais 5,3 milhões de reais pelo serviço, em um processo que acabou tornando públicos os documentos do contrato da SAF do Vasco depois de 2 anos do acordo. O detalhe é que a KPMG foi uma das empresas que mais incentivaram as SAFs no Brasil, tendo muitos interesses financeiros nisso. Apesar de se tornar referência no assunto, de certa forma ela também falhou em checar as garantias financeiras da 777, que na verdade escondiam uma dívida milionária durante todo esse tempo. No fim, uma gestão empresarial que foi feita para melhorar a condição financeira do clube acabou aumentando a dívida em 350 milhões de reais. Um relatório interno do Vasco, em 2025, revelou que a 777 só pagou 18% dos valores que deveria. Cara do céu! Enquanto esteve no controle, incluindo pagamentos de transferências, direitos econômicos e comissões. A Justiça considerou que a 777 fez uma gestão temerária, ou seja, com uma imprudência e irresponsabilidade que prejudicaram a instituição. Por isso, o Vasco... Esse cara que vendeu o Vasco pra... Nossa, mano, esse cara deu um ódiozinho esse dia. Esse cara vendeu a SAF. O cara ali vendeu a SAF. Beleza, vendeu a SAF, tudo e tal. E chega um dia, tá tendo a briga com a SAF, tudo e tal. Daí ele vai lá e fala, o Pedrinho pra mim tá errado, ele viu com a SAF. Também ele que fez a cagada de vender, agora quer provar que tá certo, né? Pelo amor de Deus. Também disse que vai em busca de uma indenização. A outra. A luta tá longe de acabar. Enquanto não surge um novo comprador, o clube trabalha na realidade da recuperação judicial. Já a 777 está praticamente deixando de existir. O Josh e o Steve Pasco saíram dos cargos de diretores e saíram dos holofotes. O grupo foi despejado dos seus escritórios principais por falta de pagamento. Todos os ativos estão sendo vendidos pelas seguradoras para tentar conter as dívidas. E as cobranças e os processos judiciais não param de aparecer, envolvendo todo o ecossistema das empresas que eles comandavam. Não era bem esse o final que o Josh esperava quando declarou publicamente que não tinha ninguém no mundo que tivesse levado tão a sério o negócio de comprar clubes de futebol quanto ele. Pera, o quê? Existe alguém no mundo que tenha levado em ter dívida, talvez. Sai. Que poder comentar, comentamos. Esse foi o vídeo. Até o próximo. Valeu, falhou e fui.